Boa noite a todos, em nome de Jesus. Boa noite aos amados que estão lá no culto online, nas casas. Que a presença do Senhor chegue em cada coração, que a palavra de Deus venha tocar a tua vida hoje, a tua família, de uma maneira extraordinária. Assim como eu tenho convicção que a palavra do Senhor vai atingir os corações aqui. Coloque a tua mão em teu coração. Eu quero compartilhar algo aí que vai ser muito importante a você. Na verdade, alguns princípios importantes, é algo que compartilhei, pelo menos com a liderança aqui do MAPEV, em 2016, numa reunião nossa, mas tem muito a ver com aquilo que nós estamos passando nesses dias, aquilo que nós experimentamos também em 2020, no ano passado. Pai da glória, nós pedimos que mais uma vez a Tua palavra venha sobre nós. Nós estamos aqui, Senhor, com o coração aberto. Nós temos a plena certeza que quando nos reunimos em unidade, com o propósito de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra, os céus se abrem e a Tua palavra vem de maneira vivificante. Queremos ser orientados e vivificados nessa noite pelo Teu Espírito. Pai, a mesma unção que nós estamos experimentando aqui, nesse lugar, esteja presente em cada casa. Que a unção do Senhor venha tocar cada coração, cada residência. Pai, sabemos que são dias de alinhamento e nós queremos sim corresponder à Tua vontade. Que o nome de Jesus seja glorificado mais uma vez aqui em nosso meio. Ao nome do Senhor nós damos toda a honra, nós damos toda a glória. Obrigado, Pai, por aquilo que Tu tens feito. No nome de Jesus adoramos a Ti. Amém e amém. Depois de uma semana lá no Maranhão, debaixo de calor, foi uma semana intensa, muita unção, muita graça do Senhor, de segunda-feira até sexta-feira, 2 escolas, uma escola ministerial, das 9 até meio-dia e pouco, basicamente, às noites com o Silce lá, dessa vez um pouco menor, cerca de 400 a 500 pessoas, somente por causa da pandemia. Há seminários anteriores lá que vinha 1.000 e poucas pessoas, mas agora por causa da restrição tivemos um número menor, mas foram dias extraordinários. A graça do Senhor se manifestou de maneira abundante. Nós colocamos nas redes sociais alguma coisa, alguns clipes, algumas fotos, né? Tem pessoas que viram lá, se assustaram, porque, mas é tanta aglomeração. Não, mas o salão lá é muito grande, é muito amplo, e estava sendo obedecido sim, à distância. As cadeiras foram todas programadas, né, para juntar 400 e 500 pessoas, num salão bem amplo, como é a Igreja Nova Aliança, não haverá problemas, né? Então foi um tempo muito bom. Nós chegamos aí no sábado, no finalzinho da noite, e já estamos renovados, já preparados para viajar de volta, em nome de Jesus, né? Agora no sábado vamos viajar aí, mas é para descansar um pouquinho. Os anos anteriores, na verdade, como a gente viaja muito, então descansa mais na cidade. Então ficar parado aí no Curitiba alguns dias, para mim, para minha esposa, é um descanso. Tiramos férias aqui, não fora. Glória a Deus. Amados, no ano de 2016, o Senhor falou fortemente ao nosso coração sobre alinhamento, porque no ano seguinte, a palavra profética que Deus tinha dado é que aquele ano, então, seria o ano do alinhamento da igreja com o Senhor, com a vontade do Senhor. E essa palavra, pelo menos aqui na casa, em 2020, foi uma palavra muito forte. E começamos aí 2021 debaixo da força dessa palavra, alinhamento, né? Alguns irmãos que talvez vieram de fora, de outros ministérios, não estão muito familiarizados com esse termo. Mas alinhamento é um termo realmente que, pelo menos dentro das igrejas apostólicas, igrejas proféticas, aquelas igrejas estão entendendo
na verdade, o tempo que nós estamos vivendo é um termo, é uma palavra muito comum. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a necessidade de alinhamento. Por que algumas coisas estão acontecendo conosco, com algumas famílias aqui na casa. Eu creio que essa palavra ela vai abençoar muito e vai trazer uma luz muito clara para você. Não é somente no sentido espiritual que essa palavra alinhamento é importante. Por exemplo, quem estudou pelo menos engenharia mecânica e é envolvido com mecânica, essa palavra é muito usada. Quem mexe aí com carro, oficina, nas concessionárias, é uma palavra muito usada, né? Hoje tem equipamentos ultramodernos justamente para ver o alinhamento dos carros. Quem já fez aí geometria e balanceamento no pneu dos carros? Com certeza todos nós. E para que é feito? Para alinhar os pneus. Todo o sistema de pneus, rodas, suspensão, direção, tem que estar perfeitamente alinhado uma coisa com a outra, senão a gente vai ter problema, vai ter desequilíbrio, né? Uma loucura, por exemplo, alguém faz uma viagem longa sem levar o carro para uma boa revisão, para ver se está tudo alinhado. Então veja, na parte mecânica essa palavra é muito forte, né? Nós publicamos aí algumas coisas, quando saiu o nosso livro, aqui então na gráfica, eles tinham um trabalho muito forte para ver se estava tudo alinhado, né? A página esquerda, na verdade, ela tem que estar bem alinhado com a direita. E se há milimetricamente ali uma diferença, a chapa é destruída, eles têm que fazer tudo novamente, tem que estar alinhado. A página direita tem que estar alinhado exatamente com a esquerda. Então veja, em todos os setores da vida, você vai encontrar aí a presença do alinhamento. E não é diferente também na nossa caminhada com Deus. E pelo menos aí os últimos 5, 6 anos, Deus tem falado muito forte em toda a igreja sobre a questão de alinhamento. Precisamos estar alinhados. A parte do ministério da casa aqui gastou muitas horas em 2020 para alinhar pessoas aqui com a vontade e com o propósito de Deus. Aquilo que o Senhor tem dado como revelação, como direção aqui para casa, na liderança sentimos então muito forte a direção de alinhar cada pessoa ao propósito, ao DNA. Cada igreja local tem um DNA. E se nós queremos andar alinhados, nós temos que conhecer o DNA aqui da casa. É até uma questão de uma genética espiritual. Esses genes têm que estar presentes em nós, né? Então isso é muito importante. Agora, como nós vamos entender essa genética e pelo menos caminhar dentro do propósito que Deus deu à casa e vamos apresentar realmente sinais? Através do alinhamento. Então, pessoas estão chegando de outros ministérios para cá, estão passando não só pelo curso da integração, mas tem aí os encontros com o ministério aqui da casa, para alinhar eles dentro do propósito de Deus. Quero dar uma definição mais espiritual, chega de falar de mecânica, de gráfica, vamos ser um pouco mais espiritual, um pouquinho mais convertido aqui nessa noite, né? E vamos trazer alguma coisa para você aí dentro de uma tônica espiritual. Particularmente, né, trabalhando tantos anos aí no corpo de Cristo, com igreja, apacentando, ministrando a palavra, outras vezes, como no passado, plantando igrejas, eu tenho uma definição do que é o alinhamento. Para mim, o alinhamento é uma vinculação ou associação de uma pessoa, né, a um propósito de Deus. Nós vemos, por exemplo, ideologias. Tem muitas pessoas que são alinhadas com ideologias, né? Aqui no Brasil, por exemplo, você vê a esquerda aí, é muito forte, um governo de esquerda, quantos anos, mas tem muita gente que gosta e luta pela esquerda. Você vê nas redes sociais aí, quanta coisa é publicado, apologia à esquerda, né?
são pessoas que estão alinhadas com essa ideologia. O marxismo, por exemplo, é outra ideologia, né? Completamente negativa, destruidora. Nós já fomos aí, por exemplo, em alguns países que são marxistas. Por exemplo, a República Tcheca é um país que parou no tempo. Quando fomos pegar na Polônia, tivemos a oportunidade, então, de fazer uma viagem até a República Tcheca, e o guia que estava nos apresentando disse, olha, o que a República Tcheca vive hoje é o que vocês poderão, no Brasil, viver futuramente, caso a esquerda continue governando com suas ideias marxistas. Então, um país que parou no tempo, ele não tem progresso, não tem trabalho, e, acima de tudo, uma atmosfera, um clima espiritual totalmente triste. Agora, há pessoas que amam esse tipo de ideologia. Nos Estados Unidos, você vê a guerra, ultimamente, tremenda aí de democratas e republicanos. Os democratas têm lá uma certa ideologia voltada ao marxismo, ao socialismo. Então, são tipos de ideologias. Então, tudo aquilo que eles vivem, de fato, é uma forma, assim, de alinhamento, né? Países completamente capitalistas, onde muitas vezes o dinheiro é o centro de tudo, Mamon reina de uma maneira tão forte, vive em função do dinheiro, são países completamente capitalistas, e não deixa de ser uma ideologia, e as pessoas, elas estão alinhadas, sim, a essa ideologia, tem uma afinidade com ela. Agora, nós precisamos conhecer a cultura do reino, ter uma afinidade com a cultura do reino, essa tem que ser a nossa ideologia, e, logicamente, devemos estar alinhados a essa cultura, a esse propósito. Veja, nós conhecemos aí milhares de igrejas, cada igreja ela tem uma identidade, ela tem uma genética, e é muito importante que eu conheça a identidade, a genética, de onde eu estou, onde Deus me plantou, né? Hoje em dia, por exemplo, uma das sentenças mais comuns que a gente ouve, pelo menos a gente que vai muito aí em outros ministérios, outras igrejas, vai pregar em congressos, uma das coisas que eu mais escuto, quando de repente dois obreiros, dois homens de Deus se encontram, quem é a tua cobertura? Com quem você caminha? Alguns que crescem um pouquinho mais, têm uma revelação um pouco mais profunda, vêm com a pergunta, qual é a tua paternidade? Quem é teu pai espiritual? Quem verdadeiramente funciona como um pai espiritual sobre a tua vida? Agora, essas declarações, elas têm sentido, pelo seguinte, para que eu possa fluir dentro daquilo que Deus quer. Cada um de nós somos resgatados no reino de Deus com um propósito. Diga ao seu vizinho, Deus tem um propósito com a tua vida. Nós podemos perguntar a muitas pessoas que foram salvas, né? Você está salvo. Ele vai levantar a mão e vai dizer sim. Agora, com que propósito você foi salvo? Paulo escreve de maneira tão clara a Timóteo, diz que nós fomos eleitos com uma soberana vocação. Diga ao seu vizinho, há uma soberana vocação sobre a tua vida. E quem sabe, alguns filhos de Deus nunca vão saber sobre isso. Nunca vão conhecer qual o propósito de Deus com a salvação dele. Qual é a soberana vocação de Deus sobre a vida dele. Agora, para nós conhecermos isso, para funcionarmos dentro dessa realidade, nós temos que estar num alinhamento correto. Alinhados a uma visão correta, alinhados a uma paternidade correta, ministerialmente falando, alinhados a uma cobertura pastoral correta, porque infelizmente, amados, há ministérios que talvez nunca vão impulsionar uma pessoa a que ele chegue ao cumprimento do propósito profético que Deus determinou para ele. Talvez ele nunca vai ter um senso de destino,
nunca vai saber por que foi chamado, porque está completamente desalinhado. E eu olho para o corpo de Cristo, eu vejo assim pessoas que de repente elas têm umas mudanças radicais de um tempo muito rápido, na área espiritual, a maneira pela qual ele conduz a família, na área de trabalho, até financeiramente. De repente é uma mudança de uma maneira muito rápida, tão súbita, que nem José, pela manhã estava lá numa masmorra, à tarde do mesmo dia, assentado como primeiro-ministro de Faraó. Foi algo muito rápido, muito súbito. E eu vejo alguns irmãos que acontece algo de uma maneira tão rápida. É uma restauração familiar, pessoas, por exemplo, que, quem sabe, já caminhando com Jesus mais há anos, enfrentando alguma batalha, por exemplo, pessoas que foram adotadas, que nunca mais tiveram contato com os pais biológicos, de repente caem num ministério que tem uma visão, um senso de destino. Esse ministério começa a investir, começa a alinhar essa pessoa com o propósito de Deus. A Bíblia diz de maneira clara, no Salmo 68, Deus faz com que o solitário viva em família. Não demora muito, muitas vezes 4, 5 meses, um ano, há uma restauração de relacionamento tremendo. E as pessoas que estavam tão distantes, quem sabe até dos pais biológicos, acabam tendo encontro. Pessoas que de repente tinham tudo para prosperar, desempenhando um trabalho maravilhoso dentro de um ramo de atividade, mas muitas vezes tipo patinando, se alinha com o ministério correto, de repente, em menos de um ano, as coisas deslancham, e algumas coisas começam a acontecer de uma maneira tremenda. Por isso que o alinhamento, amados, é algo muito importante na vida de alguém. E nós estamos chegando agora, entrando aí em 2021, segundo as estatísticas, esse sistema pandêmico aí, ele continua ainda por mais algum tempo. Em alguns países aí decretaram o lockdown total. Nós estamos ministrando agora, tinha muitas pessoas que vieram de outros países. Imagina a dificuldade para eles saírem do país para vir no Brasil, e a dificuldade para voltarem agora. Muitos países da Europa estão com um lockdown total, né? Então está aí um clima de dificuldade. Os tempos de crise estão diante de nós, e mais do que nunca deveremos estar assim, alinhados com o propósito de Deus. Agora, um ministério pastoral, um ministério apostólico, profético, ele tem uma responsabilidade de alinhar sim as pessoas com o propósito de Deus. Nós não somos, como igreja, simplesmente um amontoado de pessoas, alguém que reúne no sábado, no domingo, para ouvir uma palavra, e muitas vezes uma palavra desalinhada, num domingo prega uma coisa, no outro uma outra coisa, a pessoa não sabe para onde está indo, não sabe para onde está caminhando. Não, gente, a responsabilidade ministerial é de alinhar sim. E nós queremos alinhar a vontade de Deus, cada pessoa que é acrescentada aqui a essa casa. E o ministério local aqui já tem essa visão aí de uma maneira muito clara. Para uma igreja funcionar, para o corpo de Cristo funcionar corretamente, nós temos que estar sim, todos alinhados. Alinhados com a placa denominacional, alinhados com aquilo que nós temos como prática aqui, não. Alinhados com o propósito que Deus definiu para essa casa. E cada igreja local, amados, ela tem que ter, na verdade, um DNA, tem uma genética. Uma igreja, ela surge não porque alguém, vou abrir uma igreja aqui, vou reunir algumas pessoas, esses irmãos são amados, eles são queridos, a gente se conhece há tempo, vamos reunir aqui, pronto, tem uma igreja. Não, gente, a igreja, ela surge no coração de Deus, com um propósito. Ela tem uma genética, ela tem um DNA, e cada pessoa que é acrescentada a essa igreja, ela tem que ter esse DNA, tem que caminhar verdadeiramente nessa genética. E nós podemos ver isso claramente aqui na palavra de Deus. Pergunta ao seu vizinho: você já sabe qual é o DNA da casa aqui? Diga-lhe: você está na IARN há algum tempo, qual é a genética aqui da casa? Você já tem conhecimento?
Por que tem aqui, por exemplo, o curso de integração? De quando em quando é acrescentado mais aulas, né? Era 5 aulas, de repente foi para 7, aí 8, agora já é 9. Quem sabe lá na frente o Senhor acrescente mais alguma coisa, para ir alinhando todas as pessoas que chegaram, que estão chegando. Tem pessoas que estão vindo de outros ministérios, não são pessoas que nasceram de novo aqui, e precisam ser alinhados para conhecer qual a visão, qual é, na verdade, a genética aqui da casa. Eu quero trazer alguns princípios bíblicos aqui, acerca de alinhamento, porque há muita coisa distorcida que a gente vê por aí. Por que eu estou falando isso? Porque Deus tem dado a gente uma habilidade de discernir, pelo menos pelas viagens que a gente faz. Porque esse ano que passou, não tanto por causa da pandemia, né, mas, por exemplo, em anos anteriores, teve mês, Deus está todos os finais de semana fora daqui, da cidade. Cada final de semana, num segmento diferente. Algumas vezes em congresso da igreja apostólica e profética, outras vezes em igrejas pentecostais, outras vezes em igrejas pós-denominacionais, outras vezes em igrejas completamente tradicionais. Então a gente vai vendo, né, aquilo que vai sucedendo, aquelas coisas que estão de fato acontecendo. A gente pode perceber que, na verdade, algumas não estão alinhadas com os planos de Deus, e há um desconhecimento. Por exemplo, questão de paternidade. Vocês já viram que a gente ministra muito aqui na casa sobre paternidade. Paternidade espiritual, cura de rejeição, paternidade em todos os níveis. Pegamos uma mensagem na casa aqui sobre os 5 níveis de paternidade. Está lá no canal do YouTube. A gente fala muito sobre isso. E eu vejo, viajando por aí, que muitas vezes há um desconhecimento de princípios de paternidade. E quem desconhece a paternidade, automaticamente ele não entende acerca do que é o alinhamento. Então, olha só o que eu encontro. Pois tem pessoas, até alguns bem prósperos, de repente, eles de quando em quando semeiam algum valor em algum ministério. Ou costumeiramente, quando aquele ministério faz um congresso, alguma escola, essas pessoas vão participar. E pelo fato, então, de participar desses congressos, ou muitas vezes semear uma oferta, alguma coisa, ele já considera aquele ministério como se fosse um pai espiritual para ele. Ah, não, aquele ministério, então, é a minha referência. Ah, aquele lá é o meu mentor espiritual. Só que ele nunca sentou numa mesa para tomar um café com ele, nunca foi ministrado diretamente por aquela pessoa. Eu vejo, amados, um ângulo completamente diferente. Para mim, mentoria espiritual, paternidade, o líder tem que caminhar com a pessoa tem que conhecer o líder tem que conhecer a pessoa. E isso não pode acontecer se não tiver tempos de comunhão, tempos de relacionamento, abrindo a casa para conviver junto. Então esse é um aspecto muito forte, que nesses dias Deus já está mexendo com essa questão de alinhamento. Fiquei surpreso, conheci em um estado do Brasil um irmão, e ele é um pastor, preguei na igreja dele 2 vezes, e ele então ligado a um ministério que supostamente era o mentor, o pai espiritual. Ele ficou lá quase 20 anos. Aí quando foi agora, uns 4, 5 anos atrás, ele desligou. Aí para surpresa minha, disse: olha, todos esses anos que eu trabalhei nesse ministério, eu nunca fui na casa do meu líder, ele nunca veio na minha casa, a gente se encontrava na igreja só. E aí ele foi para um outro ministério, do apóstolo que é amigo meu, que coordena uma rede de oração no Brasil. Já nos primeiros dias convidou ele para ir num churrasco lá na casa dele. Esse rapaz chorava o tempo todo. Disse: poxa, eu fiquei quase 20 anos no ministério, nunca me abriu a oportunidade de ir na casa do meu líder, e agora, mal cheguei nesse ministério, já estou convivendo. Então, aqui que está a diferença.
alguém que conhece a questão de alinhamento e outro que não conhece. E se os alinhamentos não estiverem presentes dentro do reino de Deus, dentro da igreja do propósito, nós não vamos chegar ao cumprimento daquilo que Deus quer. Agora, quero falar rapidamente aqui com vocês alguns aspectos de alinhamento. Para que se cumpra o propósito de Deus, o primeiro aspecto, o primeiro nível de alinhamento tem que ser com nós mesmos, no nosso interior. Nosso espírito, alma e corpo alinhados. Abra sua Bíblia lá, em 1 Tessalonicenses 5:23. É uma passagem bem conhecida nossa, e para mim, essa palavra aqui é uma palavra que se refere a um alinhamento interior, tem que acontecer em nós, para que possamos conhecer o propósito de Deus e andar nele. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente. Diga isso: eu preciso ser santificado completamente. Aonde? No meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Diz aqui: e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro alinhamento no nosso interior. O meu espírito alinhado com a alma e com o meu corpo. Esse é um dos propósitos, pois é, dos nossos seminários aqui. Por que a gente investe muito em libertação, cura interior? Depois tem o Semifele, tem Silce, agora vamos ter aí em fevereiro, em março, para provocar um alinhamento nos 3 setores aí do teu ser. Porque você vai encontrar, por exemplo, alguns filhos de Deus, eles conhecem qual é a vontade de Deus, está bem claro no espírito dele, porém, na área da alma, ele vive diferente, ele quer outra coisa. Ele conhece a revelação da palavra, como ele deve agir em determinado aspecto, mas a carne dele, a alma dele, quer algo completamente diferente. A mente dele dá uma direção diferente, não a direção que está no espírito. E a nossa mente carnal é uma mente caída, está ligado à alma. A minha alma é o quê? É mente, é vontade, emoções. E luta constantemente contra a lei do espírito de vida que está lá no meu espírito. E quem sabe na esfera do corpo, nós vamos agir completamente diferente. Quer ver um exemplo? Nós temos aqui uma direção. Segundas-feiras, turno de oração e adoração. Quem sabe você sabe da importância disso lá no teu espírito. É isso que vai mover os céus, que vai abrir as portas para você. Mas quem sabe a tua alma fala outra coisa. A tua mente diz: puxa, ainda que é a vontade de Deus, mas será que não é exagero toda segunda-feira? E alguns já colocam muitas vezes à disposição do próprio corpo. Mas eu trabalhei hoje, eu estou tão cansado, vou lá na igreja para orar hoje. Olha aqui, existem 3 coisas aqui, e cada um tem uma diferente. No espírito dele, ele acha que a vontade de Deus é importante, porém, a mente carnal dele resiste. Não, de repente você me torna até religioso, estou fazendo isso religiosamente. E o corpo dele já dita outra coisa: olha, você está cansado, fique em casa. Sabe o que é isso? É um desalinhamento. O meu espírito tem que estar alinhado, a minha alma se sujeita assim. Tem uma revelação, é de Deus, isso está no meu espírito. Eu vou sacrificar a carne, eu vou lá. Não, hora de descanso depois da volta. 9 e pouco termina, 10 e pouco estou em casa, vou descansar. É uma forma de alinhamento interior, gente. Agora, tem muito crente que vive completamente desalinhado. E sabe de onde vem esse desalinhamento? Quem sabe de onde vem o desalinhamento interior das pessoas? Aquilo que aconteceu no próprio jardim. Você acha que Adão e Eva, quando foram criados, eles estavam completamente desalinhados no seu interior? Não, de maneira nenhuma. Havia uma harmonia tão perfeita
entre espírito, alma e corpo. Era tão tremenda essa harmonia que Adão e Eva não tinham nenhuma enfermidade no corpo. Você sabia que algumas enfermidades já é um produto do desalinhamento, de algo que não está alinhado? O camarada não perdoa, foi ofendido, um irmão fez uma carinha feia para ele, mostrou a língua para ele, ele já fica ofendido, ele não perdoa, a alma dele está cheia ali de mágoas. Isso já afeta o corpo não alinhado com a alma. Diga ao seu vizinho: quando alguém não perdoa, o corpo dele padece. Então, antes do pecado, Adão estava perfeito ali. Ele sentia a presença de Deus todos os dias, 6 horas da tarde, a viração do dia. O corpo dele não conhecia corrupção nenhuma. A alma estava em harmonia com Deus. Bastou eles caírem em pecado para entrar uma desorganização e um desalinhamento total. Não estavam mais alinhados no interior. O corpo começou a conhecer a corrupção. A alma, que desfrutava de paz, já não tinha paz. Tanto é que ele se encheu de medo e vergonha. Viram que estavam nus, cozeram lá aventais de figueira, para cobrir a nudez. Quando o Senhor veio visitar na viração do dia, eles não estavam mais presentes, haviam se escondido entre o medo, entre a vergonha, e o corpo conheceu a corrupção. Agora, em Cristo Jesus, quando você nasce de novo, quando você entra para o reino de Deus, Deus quer promover uma reorganização, quer alinhar o teu interior. Diga isso: Deus quer alinhar, através da vida de Cristo, o meu interior, uma perfeita harmonia na tua unidade dentro de nós, no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. É o que Paulo está dizendo aqui, amados. E ele fala no verso seguinte, no verso 24: fiel o que vos chama, e ele também o fará. Diz aqui: vos santifique completamente. Olha o que esse alinhamento está promovendo aqui na casa nesses dias. Começou no passado, na conversa da liderança com cada um. Levar o teu interior a uma harmonia completa. Teu espírito, a tua alma e o teu corpo completamente alinhado. Por que alguns casais muitas vezes tem briga, tem discussão, não consegue ajustar? Porque muitas vezes o espírito não está alinhado com a alma. Nós pregamos há dias atrás sobre a questão do domínio próprio aqui. Muitas vezes não está presente na vida da pessoa o domínio próprio, ele tem uma vida desequilibrada, por isso ele tem esse tipo de comportamento. Agora, qual o propósito do ministério? É alinhar para que a santidade, a santificação seja algo completo, em todos os níveis, espírito, alma e corpo. Este é o propósito de Deus. Então guarde na tua mente, nesses dias de alinhamento, o primeiro alinhamento que vem é o nosso interior, é a harmonia do meu espírito, a minha alma e o meu corpo. E quando eu alcanço então essa harmonia, esse alinhamento é presente, as outras coisas aqui ao meu derredor, o exterior, ele começa a ser ajustado. Pode saber que as discussões vão diminuir. Quem sabe as rixas que há pelo controle financeiro na casa, isso vai ajustando. Por quê? Porque a pessoa teve um ajustamento interior. É dessa maneira aí que as coisas funcionam. Agora, a Bíblia nos dá alguns exemplos aqui que nos chamam muito a atenção. Eu enumerei alguns aqui. Por exemplo, se você vai estudar Números, o livro de Números, no capítulo 2, o Senhor está dando orientação ali para o povo de Israel, para as 12 tribos, em como eles deviam guardar o tabernáculo e a arca da aliança.
Todas as 12 tribos tinham a responsabilidade de trazer proteção sobre a Arca da Aliança, sobre o tabernáculo. Agora, essas tribos eram completamente diferentes uma das outras. Nenhuma tribo era semelhante à outra. Se você pegar lá o texto, depois você pode ver em casa depois, não vamos entrar aqui por causa do tempo, mas você vai ver que a tribo de Judá, Issacar e Zebulon eram as tribos que tinham a responsabilidade de guardar a arca no aspecto oriental, tanto a arca como o tabernáculo. Lá na banda do sul, o Senhor levantou Rubem, Simeão e Gade. A banda do ocidente, no lado oeste, Benjamim, Efraim e Manassés. A banda do norte, a tribo de Dan, Ásia e Naftali. Todas elas tinham a responsabilidade de trazer proteção ao tabernáculo e guardar a arca. Agora, eram completamente diferentes uma das outras. Amados, Deus toma cada um de nós pessoas completamente diferentes. O teu aspecto emocional é completamente diferente do outro. A pessoa que está ao teu lado, você não é igual a ela, de maneira nenhuma. E jamais nós podemos exigir que as pessoas sejam todas iguais. Não. O que nós temos em comum é um propósito. Por exemplo, essas tribos aqui da banda oriental. Judá, qual era a responsabilidade da tribo de Judá? Duas coisas. Qual era a primeira, Jonatas? A tribo de Judá, qual era a responsabilidade no meio do povo? Era a tribo responsável por louvor e adoração. Eles sempre que havia uma guerra, eles iam à frente. Guerra e adoração. Guerra espiritual e adoração. Aí você vê a outra tribo que estava junto com Judá para guardar a arca. Completamente diferente. Issacar. Qual a particularidade da tribo de Issacar? Está escrito em Crônicas que eles sabiam discernir os tempos e as estações. Para quê? Para saber como Israel deveria agir. Aí o pessoal da outra tribo lá, a tribo de Zebulon, não era envolvido com louvor, com guerra, não eram entendidos na ciência dos tempos, mas eram peritos comerciantes. Era uma tribo envolvida em negócios, como é hoje em dia aí no campo secular. Agora veja, comportamentos diferenciados, totalmente diferentes um do outro, porém alinhados em quê? Em um propósito. E qual era o propósito central? Guardar a arca da aliança e guardar o tabernáculo. E é desse modo, amados, que acontece exatamente no reino de Deus. Aqui na igreja tem quase de tudo, né? Em termos de profissionais. Porém, há um propósito comum. E temos que estar, sim, alinhados a esse propósito. Então, muitos exemplos aqui de questão de alinhamento dentro da Bíblia. Cada uma das tribos tinha a sua habilidade, no entanto, uma visão completamente comum. E é importante que todos nós estejamos imbuídos de uma visão comum aqui na casa. Nós vamos marchar juntos, independente daquilo que você é. Tem cabeleireiro aqui, tem maquiadora, tem cabeleireira, e bastante, por sinal, né, profissionais. Aí, quando as irmãs querem arrumar o cabelo, tem toda essa concorrência aí, né? Pessoas aqui bancárias, aposentadas já, outros trabalham no hospital, na área de saúde, mas mais diversas profissões. Porém, tudo isso tem que ser canalizado numa direção qual? O propósito é Deus, o reino de Deus. Você não está lá no teu trabalho para ganhar dinheiro.
É uma mentalidade errada. Ah, não, eu estou trabalhando porque eu tenho que prosperar, eu vou sustentar minha família. Não, você está ali, sabe para quê? Para expandir o reino de Deus. É uma utopia pensar que reino de Deus é só um momento que a gente está reunido aqui. Gente, mentalidade de reino, mentalidade apostólica, mentalidade profética é da seguinte maneira: ah, eu não vou na igreja aos domingos, eu sou igreja todos os dias, aonde eu estiver, aonde eu vou passando, eu vou manifestando o reino. Estamos alinhados nesse propósito. Qual? Estabelecer o reino aqui na terra. Isso é tremendo. Então não interessava se um era entendido no tempo das estações, o outro era uma tribo guerreira e adoradora, o outro movia na área de negócio. Não, o propósito comum era aquele: não, vamos guardar o tabernáculo e vamos guardar a arca da aliança. Agora, quando você entende que há um alinhamento, que há um DNA, que há uma genética, glória a Deus, você vai mover dentro disso, gente. Isso é tremendo, é isso que nos motiva, é isso que nos faz caminhar, isso nos saca, nos tira de uma visão de igreja, uma visão completamente religiosa. Infelizmente você vê megas igrejas, eu vejo que eles não têm um propósito definido. Você pode perguntar para 40 pessoas lá dentro: para onde vocês estão caminhando? Qual a identidade da igreja aqui? Qual a tua identidade? Qual a tua genética? Você vai ver que a maioria dos 40 não sabe. Cada um vai falar uma coisa diferente. Não há um DNA. Diga comigo: Deus quer estabelecer um DNA na minha vida. Quantos creem aqui que 2021, nós falamos que é o tempo para resplandecer a glória de Deus, mas isso não vai vir a nós barato. Quantos creem aqui que vai ser um tempo de guerra? Amados, será um tempo de guerra intensa. Profetas têm profetizado, alinhado com aquilo que Deus colocou no nosso coração. É o ano para resplandecer a glória de Deus. Nós trouxemos aqui as impressões proféticas na virada, e um dos itens que eu coloquei: o diabo vai aproveitar esse tempo de desespero, esse tempo de pânico, e vai levantar muitos falsos mestres, que terão encobertamente muita doutrina errônea no meio do povo, fazendo 1001 promessas, porque o povo está desesperado pela pandemia. Vai vir uma obra de engano, uma obra de erro muito grande. Agora, Deus quer nos alinhar verdadeiramente para tomarmos uma posição de guerra. E é uma palavra muito forte lá em Cantares, capítulo 6, verso 10. Abra a sua Bíblia. O escritor teve uma visão profética aqui, gente. Viu a igreja alinhada como um exército. E eu creio que essa palavra se aplica agora, para esse tempo. Cantares 6:10. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Aleluia. Formosa como a lua. Este é o ano para quê? Resplandecer a glória do Senhor. Que mais? Brilhante, resplandecente como o sol. Imponente, em posição como o quê? Como o exército com bandeiras. O Davi e a Flávia sabem muito bem o que é isso, né? Na aeronáutica, como comandante da aeronáutica, sabe muito bem o que é isso. Agora, tem uma tradução da Reina Valera, eu tenho essa tradução em casa, em espanhol, de 1960, diz assim: imponente como o exército em ordem. Então, a igreja se levanta, brilhando como a lua, resplandecendo como o sol, porém, como um poderoso exército, imponente, em posição, como o exército que está em ordem. Agora, sabe como a igreja ela pode estar como um exército que está em ordem, imponente?
Somente pelo alinhamento. Se não tiver alinhamento, jamais vai alcançar isso. Diga isso, a igreja do Senhor só pode estar imponente como o exército se ela aceitar e fazer frente ao alinhamento. O profeta Ezequiel, no capítulo 37, o Senhor levou ele a um vale cheio de ossos secos. Vamos abrir lá em Ezequiel 37. Vamos ver versos 7 até o 10. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse: profetiza o fôlego da vida, profetiza, ó filho do homem, e diz ao fôlego da vida, assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé. O quê? Um exército grande em extremo. Veja que o profeta ele foi levado a um vale repleto de ossos sequíssimos. É interessante que ele viu esses ossos todos espalhados. E vinha perguntando: Senhor, poderão esses ossos reviverem novamente? Tu sabes, Senhor. E dá uma ordem para que Ezequiel profetize. E ele profetiza, e começa a acontecer algo. Diz a palavra que começou a juntar osso ao seu osso. O que você entende? Pare para pensar um pouquinho. Juntou osso ao seu osso. Quando a Bíblia fala isso, logicamente não está falando um fêmur se ligou a outro fêmur. Não, cada osso se ligou ao osso correspondente, aonde realmente ele tinha que estar. Isso aqui é tremendo, isso aqui é tão profético, amados, nos dias que nós estamos vivendo. Diz aqui: juntou osso ao seu osso. Lugar de uma tíbia é onde? Junto com o fêmur. Perônio vai ali também. O lugar de um braço é com o antebraço. Não é em cima da cabeça. Não é nem lá no calcanhar, não. Sabe o que houve ali? Um alinhamento. Quando ele diz assim: profetizei, e juntou osso ao seu osso. Agora note que enquanto o profeta profetizava, diz ali, ele diz: houve um ruído e um rebuliço. Gente, você acha que alinhamento é fácil? Quem está passando por alinhamento nesses dias aí? Levante a mão. Está sendo fácil? Deus está alinhando famílias. Você nem imagina o rebuliço que está vendo. Você não imagina o ruído que está vendo, gente. Porque alinhamento não é fácil. Tem pessoas que não querem passar. Ele disse: olha, houve um ruído, houve uma comoção, enquanto eu profetizava. Diga ao seu vizinho: alinhamento não é fácil. Mas se alguém submete ao alinhamento, a bênção vem. Ele vai ser abençoado. Nós já temos falado na casa aqui, que em muitos ministérios, quando terminar o tempo da pandemia, alguns pastores terão surpresas, porque alguns não voltarão para a casa de Deus.
perderão vidas, ovelhas. Mas eu creio que são aqueles que não querem se alinhar com aquilo que Deus está querendo agora. Gente, olha, a gente precisa ter uma perspectiva profética. Só quem é nécio está completamente cego, não consegue ver. Deus está usando essa pandemia, nos parou para um tempo de alinhamento, para as famílias se ajustarem entre si, para resolverem coisas pendentes. Isso faz parte do alinhamento. Claro, o diabo está agindo aí de maneira terrível, gerando pânico, medo, mas Deus está usando esse tempo também. Os irmãos que estão em casa, eu declaro, Deus está usando esse tempo para alinhar as pessoas, as famílias, os ministérios, as igrejas, à vontade dele. É como Ezequiel 37 aqui. Que rebuliço está vendo, que barulho, que comoção, mas no final, um exército poderoso, numeroso, cumprindo o propósito de Deus. Pergunta se seu vizinho está ouvindo ruído aí? Está vendo um rebuliço na tua vida, no teu casamento, na tua família, na tua casa? Diga ali, faz parte do processo. Osso se juntou ao seu osso. Osso completamente diferente um do outro. Já pensou um fêmur se ligando ao fêmur, uma tíbia com a tíbia? Não tem cabimento uma coisa dessa. O corpo de Cristo, amados. Gente, por isso diz Paulo, grande esse mistério. Digo, porém, a respeito do quê? Cristo e a igreja. Gente, se o casamento já é um grande mistério, imagine a igreja, o corpo de Cristo. Deus pega pessoas tão diferentes umas das outras. Quem sabe você tinha ideologias completamente diferentes. O Senhor nos trata de maneira profunda, coloca uma visão comum, é uma única ideologia, é o reino de Deus. Capacita cada um de uma maneira tremenda, dando uma medida de graça a cada um. E se estamos alinhados no ministério adequado, que nos impulsiona, que nos alinha, de repente aquela medida que recebemos da parte do Senhor, se liga, se associa com a medida de um outro irmão, de um outro, partes completamente diferentes, como esses ossos aqui eram diferentes. De repente o Senhor levanta um exército na igreja local de maneira poderosa para cumprir o propósito dele, cada um de uma forma. Você pode ler de maneira tão clara lá no livro de Efésios. Nós pegamos lá na questão do governo da igreja, os 5 ministérios. Qual é o maior ministério dentro da igreja? É o ministério de apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre? Não. O maior ministério é o ministério do corpo, porque esses 5 ministérios, eles existem, sabe para quê? Para aperfeiçoar os santos. Essa palavra aperfeiçoar, no original grego, também é usado a palavra equipar. Diga isso, os ministérios existem para que eu seja equipado para cumprir o ministério de Cristo. Isso aqui é tremendo, gente. Isso aqui é maravilhoso. É interessante que os valentes de Davi conheciam esse princípio. Depois da morte de Saul, eles subiram até Sião para fazer ele rei. Já tinham ido antes, né? Quando foi para ser rei em Hebrom, diz que eles num só propósito, numa só unidade, fizeram o quê? Estabeleceram Davi como rei. Segundo Samuel, capítulo 5, verso 1. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: eis-nos aqui.
somos teus ossos e tua carne. Ou seja, alinhados com Davi. Aí em 1 Crônicas 11:1, então todo Israel se juntou a Davi em Hebrom, dizendo: eis que somos teus ossos e tua carne. E se puseram à disposição de Davi para o que ele quisesse fazer. Vieram todas sobre Israel a Davi. A tribo de Judá estava ali, as outras demais, e reconheceram que eram osso e carne de Davi. Somos da mesma linhagem tua, mas eram tribos diferentes. Olha, amados, a Bíblia diz assim: a multiforme graça de Deus é manifesta pela igreja. Sabe o que é multiforme? Muitas formas. Você já parou para pensar o que eu represento no corpo de Cristo? Se a graça de Deus ela se manifesta de maneira multiforme, qual é o meu papel? Qual é o meu papel na Yarne? No domingo ouvir uma mensagem que prega, daí eu volto embora. Daí no domingo que vem eu volto novamente, eu canto um pouco lá, 55 minutos, 50, uma hora, ouço uma palavra, volto para casa, domingo volto. Não, gente, há um plano, há um propósito. Diga ao seu vizinho, há uma soberana vocação. E a somatória de cada parte, diz a Bíblia, Paulo declara, realiza o aumento de Deus. Aonde? Tem muita igreja aumenta em número, mas não tem aumento de Deus. Eu vejo mais um amontoado de pedra, mas não tem templo. É como um amontoado de ossos. Ninguém está ligado à sua justa operação, à sua justa parte. Pode-se ter muita gente e não ter corpo. Pode-se ter muitas pedras e não ter templo. Pode-se ter muito osso espalhado, mas não tem uma estrutura, não tem um esqueleto adequado. Pelo seu vizinho, está entendendo a palavra de hoje ou está sendo um provérbio para você? Gente, é isso aqui, essa é a mentalidade do reino. Essa é a palavra de Deus. Você diz, isso aqui é igreja, gente. E a pandemia, sabe o que ensinou? Que nós não vamos à igreja. Ensinou que nós somos igreja. Há templos na cidade que fecharam, sabia disso? Sabe por que fecharam? Porque a mentalidade que tinha é que igreja é o lugar, é um salão, um templo, eles iam aos domingos. Quantos meses nós ficamos sem culto aqui, Jonatas? A gente vinha aqui, 5, 6 pessoas, um pregador e o pessoal da técnica, uns 4 meses por aí. Gente, isso nos afetou aqui? 4 meses, né? Nos afetou? Não. Por quê? Desde o começo nessa casa procuramos ensinar. Nós não vamos à igreja no domingo. Nós somos igreja o tempo todo, de domingo a domingo. Quer ver outra coisa? Eu tenho que abrir o meu coração, porque Deus tem dado a gente uma palavra profética, uma palavra apostólica, para desfazer muito sofisma, muita coisa errada que está por aí. Infelizmente há cultos que funcionam, há campanhas de cura, até seminários de libertação, que funcionam para arrecadar valores financeiros. Campanhas que são feitas para levantar recurso. E a pandemia mostrou muito quem é quem. Há ministérios que dependiam disso para mover os recursos dentro da igreja. Com a pandemia, acabou os cultos, não houve nenhum recurso mais. Quantos fecharam as suas igrejas? Eu recebi mensagem de pessoas: apóstolo, estou fechando a igreja, nós não temos caixa, nós não temos dinheiro para pagar aluguel. Mas por quê? Porque a esperança deles sempre esteve aonde? No dinheiro, aquilo que poderia vir nas reuniões. A esperança do ministério tem que estar pautada no Senhor sempre. Ele é o dono da obra. E se Ele levanta a igreja, quem vai sustentar Ele?
os milagres do céu vêm. Eu conheço muitas igrejas apostólicas nessa pandemia, mais do que nunca, sustentaram tantas famílias ainda não crentes, com comida, com cestas básicas. O Senhor recolheu um apóstolo bem novo aí, talvez 52, 53 anos. Ele falou para nós: olha, tem dias que a gente distribui 150 cestas básicas, e muitos não eram crentes, começaram a encontrar Jesus através disso. Amados, a igreja não pode ir tirar da sociedade, não, gente. A igreja tem que dar alguma coisa. Quando chega a época da eleição, tem muitos pastores que vão procurar vereadores, prefeito, no sentido de tirar, de ganhar alguma coisa. Depois, não. Uma igreja apostólica, ela não move assim, não. Ela vai e vai oferecer alguma coisa. Estamos aqui para ajudar, estamos aqui para contribuir. Gente, tem que haver uma mudança radical. E eu creio que está usando o Senhor esse tempo de pandemia para trazer, de fato, uma mudança total. Pois precisamos estar alinhados às propostas de Deus. Entender o que é igreja. Somos família. Lembra que nós pregamos aqui, já acho que 2 vezes, uma das doutrinas tão mal compreendida nas Escrituras. É a doutrina da encarnação. Diga ao seu vizinho: o apóstolo está falando encarnação, não reencarnação. Mas a doutrina da encarnação é importante, amados. Da mesma maneira que Jesus se fez carne, é o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Deus não vai realizar nada sem a mim e sem a tua vida. Está alguém enfermo na igreja? Chame o Senhor, para que venha e cure. É isso que Tiago diz? Não. Chame quem? Os presbíteros, pastores da igreja, que vão orar com a imposição de mãos, ele vai ser curado. Como termina Marcos 16? Porão as mãos sobre os enfermos, serão curados. Estaria o doente, vai ter que alguém pôr as mãos sobre ele. Doutrina da encarnação. Já estou até errando aqui. Sangue de Jesus tem poder. Como pregarão? Melhor, como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Vai puxar sempre do outro. Alguém vai para o campo pregar. Tem gente que vai crer naquela palavra, vai receber Jesus e ser salvo. Porém, aquele que pregou foi enviado por alguém. Não adianta, estamos ligados uns aos outros. Diga ao seu vizinho: não adianta, nem que você queira ficar longe de mim. Nós estamos juntos aí. Um depende do outro. A doutrina da encarnação. Aleluia, diga aleluia. Santo é o nome de Jesus. Uma passagem mais, vamos orar. Esse assunto aqui basicamente é assunto de seminário, só jogando algumas sementes, alguma coisa que eu anotei na época para ministrar lá para os obreiros. Nossa, aí no Mapeve. Vamos abrir 1 Pedro, capítulo 2. Jesus é tão sábio que quando ele enviou seus discípulos, será que ele enviou 1 a 1? 2 em 2. Doutrina da encarnação. A palavra do Senhor diz aqui o seguinte, ó. Veja verso 4 e 5. Capítulo 2 da carta de Pedro, 1 Pedro. E chegando-vos para ele, quem? Jesus, pedra viva, que foi rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual,
para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitável a Deus por Jesus Cristo. Ele diz que vocês são pedras vivas, pedras espirituais, edificado um com o outro para estabelecer o quê? Uma morada para Deus em espírito. Agora, uma morada, ela é composta de uma pedra só? Não. Pedras vivas, mas que devem estar alinhadas com quem? Com a pedra angular, Jesus Cristo. Quantos entendem um pouquinho de construção aqui? Eu entendo um pouquinho, fiz tecnificações um período da minha vida, só que o Senhor pediu para edificar outra coisa, edificar a casa dele, não ganhar dinheiro como técnico de edificação. Ajudei na edificação da nossa casa, né? Fiscalizando lá o trabalho do pessoal, mas não, você vai edificar minha casa, casa espiritual. Mas veja bem, tem que estar ligado uma pedra na outra, porém alinhados com Jesus. A pedra angular de esquina, a pedra que dá rumo para todo o resto da construção. E se uma igreja local, se uma casa não está alinhada com a pedra angular, ela vai ser tudo que é coisa menos casa para Deus. Pode ser um mausoléu, alguma coisa assim. Deus quer levantar uma casa, e essa casa é formada por mim, por você, por nós. Por isso, precisamos estar alinhados. Eu quero encerrar aqui a minha mensagem deixando algumas perguntas para você. Apóstolo, está falando tanto em alinhamento tal, mas como posso saber se eu estou no alinhamento correto? Eu estou no lugar certo? A Iar é meu lugar? Aqueles que são líderes na casa, é eles que devem estar sobre mim? Vou lançar umas perguntas aqui. Você que diz que está debaixo de um alinhamento, aí eu pergunto a você, quais são os frutos visíveis desse alinhamento? Se eu estou alinhado, se há alguém tem uma visão que Deus deu, há uma genética, um DNA, se eu estou alinhado a Ele, tem que ter frutos, algumas coisas vão acontecer. Glória a Deus que a gente vê na vida de algumas pessoas que chegaram aqui de um tempo muito rápido acontecendo, de uma maneira muito rápida. Esse já é um fruto de alinhamento. Segunda pergunta: naquilo que eu estou fazendo, está havendo um avanço de propósito? Ou se eu estou emperrado? Sabe, amados, tem situações que a gente tem que chegar e, como um conselheiro apostólico, dar alguns conselhos que às vezes paga preço. Que nem dias até chegou alguém com um chamado de Deus tão tremenda, foi equipada, preparada, uma unção para libertar cativos, e o líder dela não aceita de jeito nenhum. Não, isso aí não existe. Libertar cativo, libertação não existe. Pessoa se converteu, acabou tudo, porque você está gastando o teu tempo. E ela é procurada por pessoas cativas, pessoas que precisam. Vamos ser claros que ela está no alinhamento errado. Para funcionar na vida dela, esse ministério, para ela fluir, ela tem que estar no alinhamento correto. Para uma unção funcionar em alguém, tem que estar no tempo correto de Deus, debaixo da cobertura adequada, conhecendo o propósito de Deus, dentro de uma visão completamente correta. Alinhado, isso é alinhamento. Senão, quantos anos, quando ela for querer fazer alguma coisa, o tempo já passou, quem sabe já está com idade avançada, nem vai conseguir fazer nada. É o tipo de pessoas que estão esperando cumprimento de profecia na vida dele há 20 anos, 30 anos. Já era para ter acontecido coisas tremendas.
Eu lembro quando Deus tratou ali com Josué de uma maneira forte. Ele estava lá, tal, havia todo um desafio, levar o povo para dentro da terra, e ele lá com a memória do passado, puxa, Moisés, ele era poderoso, Deus usava ele para sinais, aí juntamente com Arão, e conduziu esse povo, e agora o que eu faço? Deus se manifesta, Josué, Moisés é morto. Chegou o momento agora. Ele foi preparado quanto tempo? Para levar o povo lá para dentro da terra. E tem gente aí, por estar fora de um alinhamento correto, o tempo vai passando. E as palavras proféticas nunca se cumprem. Tem um CD aí, uma mensagem nossa, a síndrome de um dia. Tem pessoas que precisam ser curadas e libertas da síndrome do um dia. Ah, um dia meu filho vai se converter. Ah, um dia eu serei abençoado. Ah, um dia eu vou prosperar. Ah, um dia meu marido vai mudar. Ah, um dia minha esposa não vai ser mais uma goteira rixosa. Um dia. E esse dia nunca chega. Pelo seu vizinho, você quer que o dia da promessa de Deus chegue na tua vida? Diga, esteja alinhado, seja no alinhamento correto. Última pergunta aqui. O modelo de Deus que nós encontramos na palavra para uma vida cristã, para uma família autêntica dentro do padrão de Deus, está se cumprindo na minha vida? Se não está acontecendo, provavelmente não estou alinhado com o propósito de Deus, com aquilo que Ele quer. E aqui na casa, isso aqui é muito profético, aquilo que começou aí em 2020, em um alinhamento acirrado, feroz, que está trazendo rebuliço, barulho, comoção nas pessoas. 2021 vai continuar. Talvez você estava aí, puxa, já acabou, terminou 2020, agora é tudo novo. Olha, a notícia que eu tenho para você é que esse alinhamento vai continuar em 2021. Se o Senhor deseja que eu e você resplandeçamos a glória do Senhor, 2021, o ano para resplandecer a glória do Senhor. Porém, temos que ser levantados, sim, como um exército ordeiro. A palavra que nós lemos lá, em Cantares de Salomão. Quero convidar você que fique em pé, em nome de Jesus. Uma das coisas que a gente procura ser muito é obediente a palavra de Deus, aquilo que Ele fala, gente, quanto à questão do ministério. Gente, a maioria que sabe que 20 e poucos anos aí trabalhando de maneira itinerante, os seminários, aqui na cidade, algumas pessoas, apóstolo, como você vai começar uma igreja que a gente quer fazer parte dela? O Espírito Santo nunca falou nada, disse não. O nosso chamado é para trabalhar itinerante. Até que veio a palavra do Rony Chaves lá no Japão, em 2008. Disse, olha, você vai plantar igreja novamente. Eu disse, meu Deus, plantar igreja? Já plantamos tanto no passado. O negócio é só trabalho itinerante. E hesitamos. A gente ficou que nem Gideão. Põe novelo e tira novelo. Senhor, tu queres? O Senhor disse, sim, começamos. E no começo, falei para minha esposa, não, a gente vai nos seminários aí, quantas pessoas vieram perguntar se é igreja ou não, nós vamos receber, vamos pregar para que as pessoas se convertam, não vamos receber ninguém de outro ministério. E foi assim. De repente Deus começou a falar, não, você tem que abrir para todo mundo. Tem pessoas que estão perdidas por aí, desalinhadas. E a igreja vai alinhar essas pessoas no propósito de Deus. Tem gente aí que está com potencial tremendo sendo jogado fora, aprisionados, crentes enjaulados. Não, glória a Deus.
Jesus assim, aquele que veio a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Disse, amém. Começamos com a pandemia aí, começamos as lives, as pessoas começaram a procurar a gente. Pessoas completamente desesperadas, pessoas desalinhadas, algumas pessoas nem na igreja iam mais, e o Senhor falou com a gente, recebe todas essas pessoas, não estão saindo em rebelião, estão saindo pela porta, é uma questão de visão, pode receber sim essas pessoas. Começamos sim a receber. Talvez aí quem está assistindo em casa vai achar, não, estão fazendo proselitismo. Não, não é proselitismo. Quem está aqui é porque o Senhor mandou. Todas as pessoas que vêm para cá, nos procuram, têm convicção de que foram enviados pelo Senhor. Então Deus tem um propósito com elas aqui sim. E nós vamos receber sim, todos aqueles que o Senhor enviar. Porque em Atos diz que a igreja, ela crescia. E o Senhor então ia acrescentando pessoas à igreja. É o Senhor que acrescenta. Agora, as pessoas que vêm aqui, desde cedo, elas já vão entendendo que há um propósito definido no coração de Deus. Há um alinhamento e isso é extraordinário. E eu creio que 2021 começa algo novo aqui na casa. Cada pessoa, cada um de vocês é importante. Vocês não estão aqui simplesmente para cumprir número. Eu estava pregando aqui no dia da palavra profética, colocando as impressões proféticas sobre a casa aqui, sobre as pessoas. E o Senhor mostra muita coisa, gente, porque procura mover de maneira profética. Deus está mostrando algumas pessoas aqui da casa. E mostrando muito bem a medida de graça, a medida de unção que já está em alguns e que vai funcionar, e talvez alguns nem sabem ainda. Serão pessoas poderosas nas mãos do Senhor, poderosas no reino de Deus. Por isso todo esse alinhamento. Vamos adorar o Senhor com a canção, depois eu quero orar com você. Hoje estou bem mansinho, como um pai que fala filhos espirituais. Porta está aberta. Pode entrar, Jesus. Sim, a porta está aberta a Ti, Senhor. Pode entrar, Jesus. A porta está aberta. Aleluia. Levanta a tua mão e adore ao Rei. Aleluia. Pode entrar, Jesus. A porta está aberta. Pode entrar, Jesus. A porta está aberta. Nós te Queremos, Senhor. Sim. Te queremos mais que tudo. Desejamos sua habitação aqui. Nós te queremos mais que tudo. Nós desejamos sua habitação aqui. Nós te queremos. Aleluia. Te queremos. Te queremos mais que tudo, Senhor. Mais que tudo. Sim, Pai. Desejamos tua habitação aqui. Oh, Te Deus, sim. queremos mais que tudo. Desejamos tua habitação aqui. Pai da glória, nós queremos adorar o Teu nome nessa noite. Tua palavra declara, Isaías 60, eis que as trevas cobrirão a terra. Mas sobre ti, ó igreja, o Senhor virá surgindo. As nações virão, a luz que nasce sobre ti, os reis da terra caminharão a luz que nasce na igreja, Pai. São dias de trevas sobre a humanidade. O mundo vai experimentar um tempo tenebroso, Pai. Um tempo de abalos.
As coisas que são abaláveis já estão sendo abaladas, sim, para que permaneça somente as inabaláveis. É a boa mão do Senhor que está fazendo isso. Mas a tua palavra diz em Hebreus 12, Senhor, que temos recebido, aleluia, um reino inabalável. E aquilo que está fundamentado em Ti, ó Pai, jamais vai ser abalado. Nesses dias, Senhor, Tu estás nos levando a construir a casa sobre a rocha, não sobre a areia. Ainda que venham os ventos, as tempestades, contudo, Senhor, permaneceremos firmes, porque temos um fundamento, Jesus Cristo, a pedra angular, a nossa rocha. Pai, nós queremos entender os Teus planos, os Teus propósitos, sim. Sabemos que o alinhamento, Senhor, tem um preço a pagar. Como o profeta profetizando naquele vale, diz que houve um ruído, um reboliço. E quantas vezes, Senhor, algo começa a acontecer nas famílias, nos ministérios, na nossa vida espiritual, como um reboliço, algo, mas é o Senhor ajustando cada parte a sua parte, como cada osso foi ligado ao seu osso. Alinha-nos, Pai, alinha cada casal, alinha cada vida dessa casa. Pedimos para os irmãos que estão lá na residência, assistindo, Senhor, esse culto online, que o Senhor venha sobre eles, venha a sua unção, Pai, venha motivar. Ó Deus, a Tua palavra diz que na igreja primitiva ali, quando o Espírito do Senhor veio, eles estavam unânimes, no mesmo lugar, ou seja, unânimes, no mesmo ânimo, um ânimo somente. Pai, nós dizemos que como casa apostólica, temos um ânimo diante de Ti. Nós queremos o todo de Deus, queremos tudo aquilo que Tu tens para nós. Nós temos uma soberana vocação, nós temos um chamado, e queremos entender o Teu propósito. Tua palavra declara, o apóstolo Paulo diz, a igreja cresce em aumento de Deus, mediante a justa operação de cada parte. É assim que é realizado o crescimento de Deus em amor na igreja. Queremos conhecer mais, Senhor, mais de Ti, mais da Tua presença, mais da Tua imagem, Senhor, e menos de nós mesmos. Aniquila toda imagem terrena, aniquila tudo que é carnal, e sejamos revestidos do celestial, do tabernáculo do alto, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos essa casa, abençoamos cada família, abençoamos aqueles que estão lá no culto da residência, cada vida que tem acrescentado aqui, sejam cada dia motivados, Pai. Nós oramos por um tempo de milagres nessa casa. 2021 é um ano de milagres, milagres de provisão, Pai. Tu já nos tens mostrado que aqueles que têm honrado na questão financeira o Senhor, haverá de uma maneira tão tremenda a presença dos milagres do alto. Tu tens prometido curas, sinais, milagres. Será um tempo tão tremendo de evangelismo profético aqui na casa, onde pessoas vão resplandecer, serão usados para curar, para libertar, e nós cremos na Tua palavra, Pai, cremos naquilo que Tu tens mostrado. Que a Tua bênção paire sobre essa casa, no nome santo de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém e amém. Amanhã à noite uma reunião aqui poderosa de oração e adoração, em nome de Jesus. Essa semana já tem aí o lançamento de outra canção. Gente, essas canções vão abençoar muito. Nós ministramos lá agora nas duas escolas, tanto a Infol como o Silcio, a multidão, e usamos as músicas como ministrou os corações.
nos momentos de oração, não é verdade? Quantas pessoas sendo tocadas. Puxa, queremos comprar CD. Puxa, você tem CD? Não, irmão, nem existe mais CD. Está lá no YouTube, está lá nas plataformas digitais, gratuito, para abençoar. E queremos tocar o corpo de Cristo de uma maneira maravilhosa. Que Deus abençoe a tua vida. Tenha uma ótima semana, debaixo da graça do Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Logo, logo volta às células aí, né? O curso aí de integração, onde vocês vão entender um pouquinho mais do DNA aqui da igreja. E o Senhor está formando essa genética aqui, em cada coração. Amém e amém. Não vai embora sem dar um carinhoso aí, soquinho aí no irmão, na irmã, carinhosamente, em nome de Jesus.